pedagogia ou docência, porque escolheram educação. E tá, por enquanto é só, fiz 2 solicitações, mas por enquanto é essa. Aí, nós vamos trabalhar por 2 horas construção de identidade dos nossos meninos, para a gente é inadmissível a gente pular essa etapa de se conhecer. Não tem como negociar, né? Então, a dinâmica serve para isso, mas por conta também do avançar da hora e da mágica de tudo caber em 2 horas, que é a proposta, eu pediria que vocês, se a gente conseguisse fazer isso em 1 minuto, no restante a gente vai dialogar. Nessas 2 horas a gente vai dialogar, mas só para a gente otimizar o tempo mesmo. Aí traz o objeto, se apresenta e diz por que esse objeto. Pode ser? Andréa, começa? Vamos. O objeto, um sonho que eu tinha desde pequena, né? Eu me lembro sempre de um que hoje a gente chama de lousa, mas era quadro, apesar de que eu não sou tão velhinha assim. Quadro e um giz, que hoje a gente usa piloto, né? Quadro grande. Então, desde ali, minha família já viu alguma coisa estranha. E não tinha professor da família. E aí eu colocava o quadro em cima de uma cadeira, chamava minhas primas, eu, claro, era professora, né? E aí tinha a hora do lanche, tinha a oração. Então, de lá para cá, eu vi que eu gostava realmente era de ser professora. E eu amo demais trabalhar com educação infantil. Eu fui sequestrada na minha formação inicial, não, mas não quero mais conta com a minha formação inicial. Só quero saber de educação agora. Para mim é lugar de potência e de cura. Vamos? Quem vai? Vai, Anne, porque pro Anne vai ficar pouco tempo. Só veio a sonhar a gente, não foi, Anne? É. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Pronto. Então, assim, o que me motivou a entrar na educação não foi basicamente um objeto, e sim um desejo, sabe? Um desejo de transformação, de transformar a comunidade, na verdade, sabe? Então, a falta da educação na minha comunidade, a carência mesmo da população, que me levou a buscar esse mecanismo através da aula do reforço escolar, sabe? Para poder tentar trazer essas crianças, despertar nelas o gosto pelo estudo, pela leitura. Então, o que me motivou mesmo foi a questão da carência na minha comunidade. Muito obrigada. Obrigada, Andréa, também. Esqueci de agradecer. Marluz está em dose dupla, tinha que colocar o nome do rapaz, né? É o professor, por causa do e-mail dele, tá com o meu. Professor Gilvan. Pois não, professor. Bora, para a gente não deixar o senhor por último. Acho que ele vai falar, não sei. Espera aí que ele não está escutando direito. Ele não está escutando, não. Depois de mim ele fala. Vai com o microfone desligado, sem microfone. Está ouvindo agora? Não estou ouvindo. Fique lá, senão dá microfone. Eu vou falar primeiro, aí depois ele fala. Bora, não dê ousadia, não. Porque, no caso como a Proane disse, o dela não foi nem um objeto, foi um desejo. No meu não foi um objeto, foi uma pessoa. Né? Porque eu não imaginava que eu ia entrar nessa área, na área de educação. Eu estava fazendo um curso de designer, né? E minha escolha era outra. E a visão do professor Gilvan, foi o que me direcionou para a área de educação. E como eu costumo dizer, eu não escolhi, essa área me escolheu. Né? Com a minha trajetória, com tudo que eu passei, que eu, com 16 anos eu era auxiliar de classe, e eu rodava, procurando emprego. Quando parava era na escola, como auxiliar, como secretária, eu estava sempre ali na área escolar, mas eu não me identificava como professora. Né? E ele que me colocou nesse rumo, assim, vamos, Marlúcia, faça pedagogia. E eu ainda insisti em fazer, não vou fazer, não quero. Eu queria fazer qualquer outro curso, menos pedagogia. Né? A gente trabalhou em São Paulo, com a questão de associação, de um trabalho social. Então, esse trabalho que me descobriu. Ele me orientou no trabalho e me descobriu. Eu digo que foi Deus que me escolheu por esse trabalho que a gente faz hoje. Eu acho lindo, eu sou apaixonada. Né? Eu tenho facilidade que eu não sei, parece que eu nasci já com isso no sangue.
Porque para poder dizer assim, eu escolhi ser professora, não vou mentir, não pensava em ser professora. No caso, foi o professor que me deu essa orientação e eu hoje nem imaginava que eu seria gestora de uma creche, né? E a gente tem um trabalho tão lindo que a gente assistindo, vendo as crianças, vendo as aulas, apesar da pandemia, né? Não mudou muito, só o que mudou é a saudade que a gente está dos pequenininhos, quando eles mandam vídeo, eu tô com saudade, eu te amo, aí o coração aperta e vê a escola vazia. Né? Então, é essa questão que eu coloco, né? No caso, não foi nenhum objeto, é uma pessoa. Ok, obrigada. Eita, seu Gilvan, quanta responsabilidade, hein? Já pensou? Imagine, hein? No meu caso, não foi bem uma pessoa, um objeto que me fez escolher o curso, foi mais a necessidade. A gente morava aqui em Salvador e, devido a algumas dificuldades, a gente foi para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu fui procurar emprego e uma coisa que eu ouvi no processo seletivo foi que eu tinha muita experiência, conhecimento, mas não tinha formação. E aí, com essa necessidade, eu procurando cursos sem condições financeiras, conheci o Movimento Sem Terra. E através do Movimento Sem Terra, eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E um dos cursos, infelizmente, que nos dá bastante conhecimento e não é bem visto pela sociedade, é curso na área de educação. E devido às minhas condições, eu fiz letras, com o intuito de melhorar, né, a vida e procurar um emprego que me desse condições de sustentar minha família. E com isso, eu entrei na faculdade Guarulhos, que fica na Dutra, em São Paulo, e as coisas começaram a mudar na minha vida. Consegui emprego melhor, eu vi o mundo de uma forma diferente. E hoje eu digo para os meus alunos que antigamente eles não enxergavam, mas a partir do momento que aprenderam a ler, eles enxergam, porque eles adquirem informação e conhecimento através da leitura. Ele tem uma visão de mundo diferente. Então eu caí praticamente de paraquedas. A Promar Lúcia, eu via no perfil dela que ela se encaixava devido ao histórico dela. Mas no meu caso, eu, infelizmente, foi mesmo pela necessidade. E hoje eu me encaixo, né? Eu acho que eu me encaixo no perfil da área de educação e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar com a educação. Que bom. Obrigada. Agora se falta Dione, né? Com óculos novo, isso é importante. Ana já tomou parte aí. No caso, o Gal aí está dizendo que não está conseguindo entrar, não, na reunião. Eu acho que ela não conseguiu entrar, outra menina. Eu estava respondendo. E Mira? Estão me ouvindo? Tá no link certo? Eu vou entrar em contato. Eu sinto. Cal, ela tá com que nome no grupo? Ela só tá com uma carinha. Eu já vi aqui. Certo. Para ela. Tá, ok. Vamos, Dione. Estão me ouvindo, né? Sim, perfeito. No início, eu era a mais velha, tinha minhas primas e também uma sobrinha, né? Aí eu sempre ensinava as atividades para elas, mas no início eu tinha dúvida ainda qual profissão eu ia escolher, né? Aí eu comecei a trabalhar, só tem um tempo com minha tia, e ela falou, tá na hora de entrar na faculdade, tá na hora de estudar. Aí eu falei, mas eu tô com dúvida, não sei ainda qual curso eu vou escolher, né? Aí ela falou, tem certeza que ainda tá com dúvida? Porque a gente sempre também brincava com o quadro giz, aquele giz branco. Sempre brincava, eu era professora, ensinava as atividades. E ela também me incentivou a escolher o curso de pedagogia. E porque eu adorava criança, né? Gosto, amo criança desde mais nova. E foi ela também que me deu mais uma ajudinha. Mas
estou feliz, gosto muito de trabalhar com crianças, sempre gostei. E estou feliz, foi muito bom. Ok, então, semelhante a seu Gilvan, não foi um objeto, é uma pessoa, a tia madrinha. É isso, ativou muito, me incentivou, que eu fui passar um tempo com ela. Ok. Deixa eu contar para vocês, obrigada, Johnny, como foi que a gente desenhou o caminho. Eu solicitei que vocês assistissem um vídeo de Lupita, quando ela vai receber o prêmio lá de melhor atriz coadjuvante, né? E na sequência, Mira vai trazer um outro vídeo de uma cantora daqui, Luege Luna. Inclusive, ela está lançando música nova hoje no YouTube. Aí, depois disso, a gente conversa. Eu vou provocar algumas coisas a partir desses 2 vídeos. Aí, vou trazer algumas indicações, alguns livros que eu gosto muito, que eu trabalho, vou dizer por quê, vou apresentar autores. Aí paro para escutar um pouquinho vocês, não que antes vocês não possam falar, vocês podem, por favor, a qualquer momento. Aí eu quero ouvir, antes de eu trazer as contraindicações, eu queria ouvir quais são os títulos que vocês têm trabalhado, como têm trabalhado. Aí, para o fechamento, eu trago minhas contraindicações e por que não gosto daqueles títulos. Combinado assim? A gente vai assistir agora Luege Luna, um vídeo que foi de lançamento para ela arrecadar fundos para o primeiro CD dela, Um Corpo no Mundo. E aí vocês assistem tentando pensar que relação pode ter com o de Lupita. Quando acabar o vídeo, a gente abre discussão. Pode ser? Vamos lá? Esteja ótimo. Eu falei com o Gabi e parece que ela está sem memória no celular. Então, ela está tentando desinstalar algum aplicativo e instalar o Zoom e vamos ver, tá? Mas aí a gente... Esse trabalho a partir delas, o que é que elas guardam de relação com a minha prática pedagógica, guardam. Eu agora calo e escuto vocês. Eu percebi aí a relação entre essas duas questões do vídeo, foi a questão da referência. Eu posso me colocar também, porque a gente não teve muita referência de beleza, de negro como bonito. Uhum. Lupita fala no vídeo dela que ela não teve referência de negro como bonito, ela se achava feia. Então eu me coloco também nessa situação, porque eu sofri muito bullying, eu não achava que eu era bonita, o pessoal me chamava, colocava os apelidos de pessoas famosas, e eu não achava, Nelson Mandela, naquela época, não tinha vergonha de ser eu, de usar o cabelo trançado, o cabelo crespo. Então elas colocam essa questão da referência que elas não tiveram. Como Lupita se orgulhou dela ter sido referência para outra pessoa, hoje eu também me sinto assim, né? Hoje eu sou a questão do educador. Eu percebi na escola que as crianças têm um professor como referência. Aí essa questão, e hoje eu sou uma referência, eu sou muito feliz porque eu sou uma referência na minha família, eu sou uma referência como uma mulher negra, né? Eu não acho mais o negro eu não achava, como eu era criança, eu não sabia, achava que o negro era feio, eu era muito feio, eu era uma criança feia, e a minha filha hoje, né, não tem o problema que eu tive, porque ela não teve essa instrução, esse apoio que eu dou, que o professor dá, né, e tem orgulho da gente, de ser negro, não ter vergonha, de usar o cabelo do jeito que o cabelo é. Então, um ponto que me chamou a atenção foi a questão da referência negra, que elas não tiveram. Perfeito. E Luege, de qualquer forma, traz isso também, né? Não conhecer a história, né? Não ser permitido a ela conhecer a história. E aí só chega a referência negativa, eu não quero ser. Não quero ser com 2, com 5, com 7, com 12, com 70. Eu achava que Mandela, todo mundo chamava de Mandela na rua. Nelson Mandela chegou ali, aí chamava meus irmãos da família Mandela. E a importância que ele teve, né? A gente não tinha o conhecimento de quem era, do que era. Eu tinha vergonha. Era para ser um elogio, mas pelo desconhecimento. E também não era, quando não faziam na condição de elogio. Era para estigmatizar, era para marcar, né? Ofendendo com um grande homem, tentando ofender com uma grande referência. Mas não é para eu falar, é para eu escutar. Vamos.
Mais alguém? Dulce, Dione. Dione rindo, não? O silêncio é o quê? É o assentando aí a poeira, refletindo do que chegou. Vergonha não é. Estou sentindo que essa turma não é. É uma turma sem vergonha, igual a mim. Oi, tá me ouvindo? Pois não. O que acontece? Eu vi um pouco do vídeo que vocês mandaram para a gente assistir, eu acompanhei com a Pro Marluz, e vi agora esse vídeo. Uma coisa que me chamou a atenção é até referente à questão do objeto que vocês pediram para apresentar como incentivo à formação. O primeiro vídeo que a gente assistiu anteriormente, a pessoa falou de família, a atriz falou de família. E dessa falou praticamente a mesma coisa, assentou um tanto de família por não ter referência. Eu passei um pouco por isso, uma determinada vez, quando me inscrevi num concurso para a Polícia Civil. Um dos critérios da inscrição era saber os dados do pai. Número de RG e número de CPF. Eu não consegui nem fazer a inscrição, porque meu pai me abandonou aos 3 anos. Então, eu acho que isso também nos remete à escolha da nossa profissão. Entende? Se a gente tem os pais como referência, quais são a profissão dos nossos pais? Ele é médico, ele é um advogado, então a gente vai ter ele como referência. Então, devido ao fato da gente não ter, a gente acaba escolhendo o curso não por escolha pessoal, mas escolha dos outros, por não ter referência, por não ter uma indicação, pelo fato de não ter nem pai, né? Nem pai formado e mãe formada. A grande maioria é por não ter pai e mãe. Se sentir abandonado, não só na infância, mas até também na nossa fase adulta. Geralmente dizem que o oprimido se torna opressor. Contudo, a gente vê grandes exemplos de pessoas que não tiveram tanta sorte de ter o pai e a mãe, que hoje parece que é sorte, né? Ter pai e mãe, e mesmo assim se tornaram grandes pessoas, né? Por ajudar os outros, por se dedicar em áreas de educação, que muitas vezes você não salva uma vida num hospital, mas você salva a partir do momento que dá a educação e tira de uma determinada possibilidade de ir para o crime. Então, a referência que eu vi nesses 2 vídeos, na minha opinião, foi essa relação de família como referência. Obrigada, seu Gilvan. Quer dizer, Lupita traz que o tempo todo a mãe estava falando que ela era bela, né? Ela trazendo a autorrejeição que é aprendida, a gente não nasce com isso. E a Mandela quem nos ensina isso, né? Marlúcia já tinha trazido Cantado a Pedra. Mandela que diz que ninguém nasce racista, que a gente aprende. E que se a gente aprende a odiar, a gente pode aprender a amar, que é mais da natureza humana, né? E quando eu penso nesse trabalho todo que a gente tem feito, não só aqui na Fundação, né, mas que eu tenho me dedicado, e principalmente com literatura, é justamente para reeducar para as relações étnico-raciais. Alguma coisa lá atrás não deu certo, e por isso o movimento é de né, fazer novamente. E o senhor traz a experiência do senhor, né, a ausência do pai. O Luege vai falar de um movimento um pouco mais amplo, que é me arrancaram a possibilidade de saber qual é minha raiz. Eu não tinha para onde voltar. Eu fui nós fomos sequestrados, né? A gente não veio fazer turismo, os nossos tataravós, os nossos bisavós, ninguém perguntou, vocês desejam passear pelas Américas? Não, eles foram arrancados, eles foram sequestrados e trazidos para cá. Não vieram, não tiveram opção. Ninguém perguntou, você deseja? Né? Então, é dessa história que ela conta também, que vai se alinhar com o que o senhor trouxe também do plano pessoal, né? E aí, o que é que essas 2 pessoas guardam de relação com a minha prática pedagógica e com essa formação leitora, que foi o convite que a Fundação Negro Amor fez a mim para pensar essas oficinas e realizar essas oficinas com leitura crítica, né? Para apresentar indicações e contraindicações de títulos para crianças e jovens. Produção negra para crianças e jovens, preferencialmente negros, mas não com exclusividade.
E os brancos também precisam acessar para conhecer, conhecer para respeitar. Vamos avançar um pouquinho, né? Eu vou trazer algumas sugestões. Por parar, vocês podem me chamar a qualquer instante. O Zoom tem essa vantagem, que eu não deixo de ver vocês, que no Meet, passando os slides, eu não vejo. E esse silêncio, gente? Tione, que gosta de livros, gosta de poesia. Andréia, não foi que escreveu na nossa outra oficina. Gal também. Eu sei que todo mundo aí é cheia das leituras. Eu nem cantei a música do Mosquitinho para estar todo mundo quieto, né, Marluz? No caso, assim, da creche escola, né, para o Marluce, essas obras que você apresentou, pouquíssimas a gente trabalha, porque a nossa biblioteca, como a Ana percebeu, é muito pequena, a escola é pequena. Uhum. Então, o acervo, alguns títulos desses aí a gente não conhece mesmo. Alguns a gente já viu o tema, mas a gente não chegou a ler, a gente não tem o conhecimento, pouquíssimo mesmo. Título Lá a Menina é Bonita do Laço de Fita, que é o que mais usado, né, geralmente, é um dos que a gente conhece. A questão da escrevivência, né, esses títulos que você trouxe para mim e minha memória. E tem um que está sentadinha de manhã. Eu lembro de mim. Minha mãe me acordava às 5 horas da manhã para poder pentear o cabelo, para poder ir para a escola com o cabelo arrumado. E que arrumar o cabelo, sabe, para a escola com o cabelo desse jeito. E eu chorava que não queria levantar às 5 horas da manhã, bem mais cedo do que o horário, só para arrumar o cabelo. Aí, assim, não arrumar o cabelo, como é que você vai para a escola com o cabelo desse jeito bagunçado? E eu, hoje, faço isso com minha filha, às vezes. Como você colocou, né, que a gente fala com a criança. Eu falo, minha filha vai arrumar esse cabelo. Que ela acorda, ela vê os cabelos do jeito que ela tá. Às vezes ela quer sair, o cabelo tá assim, assim como, aí eu falo bagunçado. E o pai dela fala, o cabelo dela tem o quê? Aí eu digo, tá bagunçado esse cabelo. Então, realmente, como a Ana falou, que a gente vai ganhar, nós vamos ganhar, né? Vai aumentar. Eu já estou pensando já como é que eu vou montar meu cantinho da leitura, minha biblioteca, que a gente não tem. Mas a gente sempre trabalha como referência a gente. O professor coloca que a gente, eu, ele e minha filha, ela está sempre na escola. Então, a gente é uma referência para os alunos de família, de pai, mãe, de filho, de negros também. Né? E das cores também, que a gente trabalha na escola. Tem essa questão muito de cor da pele. Eles colocam muito, a gente tenta desconstruir essa questão também. Uhum. Mas no referente a essa questão dos livros mesmo, realmente pouquíssimos. Você vai ter uma surpresa já com o que você citou aí. Não vou adiantar agora, não. A nossa grande dificuldade, primeiro, é conhecimento das obras, que muitas a gente não tinha. E segundo, é a aceitação da comunidade, que eu acho que a nossa experiência ainda é pouca no mercado. Então, muito comportamento nosso que a gente tentou implantar na comunidade não foi aceito, por ser uma comunidade onde existem vários tipos de religião. Até um comportamento nosso que a gente tem de dar uma lembrança de um doce em setembro, que tem a árvore, dia da primavera, esse tipo de coisa, o pessoal acha que é voltado para o caruru, né? Porque a gente está fazendo referência ao candomblé, ao caruru. Então, existem muitas coisas que a gente ainda deve mudar na cabeça dos pais. E a gente está mudando de forma gradativamente. Um livro. Eu já vi criança de não querer usar um talher ou um prato rosa. Não querer ficar junto de um coleguinha. Já teve situações dessa na creche, de uma coleguinha chamar outra de preta. Aí a gente teve que fazer todo aquele trabalho psicológico, de conversar, de sentar. E realmente, como a Pro Marluz colocou, e usar a gente como referência. E aí depois eu fui descobrir que o pai da menina que chamou a outra de pretinha, ele é negro. A menina é clara
e a menina, o pai dela é negro. E o que foi que aconteceu? A avó dela tem esse costume de chamar ela de neguinha. Ah, você é neguinha, você é pretinha, viu, neguinha? Quando sua mãe chegar, você vai ver, eu vou lhe bater. E ela acabou levando isso para a escola. E o que eu achei interessante nessas apresentações, apesar de que eu também não conheço a obra, porque quando a gente começou o trabalho com a educação, eu tinha pouca experiência em questão desse trabalho voltado em comunidade e a gente procurou usar as obras clássicas. Hoje em dia que a gente está adquirindo conhecimento através dessas rodas de conversa, que a gente vai implementar na comunidade, ofertar para os pais, conversar e explicar. Porque só através da educação, o convívio com a família e a escola, que a gente vai conseguir mudar. Mas, de cara, assim, a gente apresentar, colocar a aceitação não é fácil, não. Não é fácil. É um pouco difícil. Até por isso mesmo que a gente não procurou utilizar essas obras e também por falta de conhecimento. Mas hoje, o pouco que eu pude ver aqui, eu já abri um pouco mais a minha mente. Nessa questão de ter a questão do conhecimento, a valorização da família estar em contato ali, tudo que eu estou vendo ali, eu só me vejo ali. Aquela foto mesmo que está a mãe supervisionando as duas irmãs, eu me remeto a vários comentários que a gente escuta na escola, em que o pai, a mãe, a avó não sabe ler. E aí ter o filho mais velho, é como se fosse a obrigação dele aprender a ler e ensinar a filha. E a mãe e a avó ficam olhando. Aí quando a gente questiona quem fez a atividade, a irmã maior que fez. Porque a mãe não sabe ler, em algumas vezes, a avó não sabe ler, o pai trabalha. Existem esses fatores que prejudicam tanto o nosso trabalho voltado com essa questão da, vamos dizer, da negritude, né? Os pais não veem com esse lado de que é uma cultura, eles veem pelo lado negativo, eles não valorizam. Eles mesmos não se valorizam. Eles acham que o branco remete à riqueza, a valor financeiro. E o negro não. Algumas das imagens mesmo que eu vi aí, a avó sentada num banquinho, numa situação humilde, né, penteando o cabelo da netinha. Aí a gente pega um livro onde tem uma princesa branca, ela está num castelo, numa torre alta. Tão distante da gente, né? Distante da gente. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. E a partir de hoje, a gente vai tentar trabalhar de forma mais, como é que eu posso dizer assim, obrigatória com os pais. Até pelo fato mesmo da gente ser a referência na escola. A gente adquiriu um livro de uma editora e a gente está divulgando na escola um livro mais em conta. Quando minha filha chegou na secretaria, a gente incentivando os pais a comprar para fazer leitura para os filhos. A primeira coisa que minha filha observou nas imagens da divulgação do livro é que não tinha uma criança negra. Minha filha falou, meu pai, quantas crianças brancas é essa nessas propagandas aqui? Cadê as crianças negras? Olha o termômetro da formação que vocês estão investindo. Imagine. Aí eu peguei, olhei assim, eu falei, Marlúcia, eu vou arrancar tudo aqui da parede. Aqui. Entende? Porque a gente está divulgando o trabalho dele e a gente não estava sendo referência naquele trabalho. Então eu acho que não é justo isso. Isso é tão sério que é até assunto de um outro momento, outro encontro. Mas o clássico, O Pequeno Príncipe, quem é doido de falar? Eu sou. Marlúcio conhece, já sabe, né? Tem um momento que ele vai falar que eu estou para pegar o original para ver se foi questão de tradução, mas acho que não, e que é considerado literatura universal. Ele vai apresentar o baobá, que é uma árvore típica do continente africano, como do mal. Aí isso não é errado, né? Aí isso pode, né? Porque Exupéry, quem vai mexer? Que é o autor lá, né? De Nova Europa. Então, assim... Minha filha... desculpe. Só para pegar o gancho. Quando minha filha fez 7 anos, a gente procurou uma princesa negra para fazer o tema do aniversário dela. E a única princesa que a gente encontrou foi Tiana, que é da princesa... Isso. Só que o desenho foi o único e não teve uma boa repercussão porque ele trazia muito a questão da magia negra.
só o lado negativo. E ela é uma trabalhadora comum que estava tentando comprar um local para montar um restaurante. E aí só traz o aspecto negativo. Mas mesmo assim a gente usou como tema. A água caiu errada. Mais alguém deseja falar? Posso ir para as contraindicações? Só um momentinho, vamos provocar essas prós um pouquinho. Hein? O que vocês usam em sala Andréia? Vou falar. Fale, meu amor. Estava observando os vídeos, né? E as imagens das historinhas. Aí eu voltei, né? No passado, desde pequenininha. Minha avó é negra, meu avô que já não está mais aqui era português do olho azul. Então eu fui criada desde pequenininha, gostando de todas as cores, independente de fosse minha cor, né? E minha avó está viva até hoje, é negra. Minhas tias também, algumas são negras. E eu sempre passei isso para meu filho. Tanto que eu tenho uma amiga que ele é apaixonado, ele desde pequenininho, Tia Célia, é uma negra. Apaixonado um pelo outro até hoje. Ele já tem 22 anos. E eu sempre vim ensinando isso a ele, né? Essa parte, que a gente tem que amar as pessoas, independente da cor dela. E eu lembro uma vez, eu tinha que viajar para a Feira de Santana, porque meu marido trabalhava lá. E quando eu ia só eu e meu filho, várias vezes me paravam, queriam me levar para uma sala, me pediu o documento, me perguntava se eu era a mãe dele. E eu sempre dava o documento e tal. Só que aí eu fui me cansando disso, né? Por que eles estão fazendo isso? Assim? Depois eu fui começando a observar que era racismo. Aí quando foi uma vez, a gente foi junto, meu marido pegou, rodou a rodoviária toda com ele, ninguém pedia documento, ninguém falava nada. E toda vez só era quando eu ia sozinha. De lá de Feira para cá não tinha problema nenhum. O problema era daqui quando eu ia para lá. Aí uma vez me botaram para descer dentro do ônibus, pediu documento e me levaram para uma sala do juizado menor e pediu os documentos e perguntou: ele é seu filho? Aí eu peguei, também já estava preparada, eu vou processar vocês, porque não é a primeira vez que vocês fazem isso. Vocês estão achando porque eu sou negra e meu filho é branco, meu filho, né, puxou mais a parte do pai é Paraná. E não é a primeira vez que vocês fazem isso. Eu já observei várias vezes. E da próxima vez que vocês me pararem aqui, eu vou processar. Porque isso daí já é crime de racismo. A mesma coisa foi uma vez eu com ele num ponto de ônibus. Aí uma pessoa que já me conhecia assim de vista perguntou, quando ele me viu ele no colo: é seu filho? Eu falei: é. Não, é seu filho mesmo? Adotivo? Eu falei: não, é meu filho. Seu filho mesmo da barriga? Eu falei: é sim, meu filho da barriga. Então, essas coisas assim, né? E essas pessoas sempre que falavam eram as próprias pessoas negras, que, né, falavam da sua própria cor. Então, é o tipo da coisa. Eu tive um aluno ano passado que ele não queria sentar de jeito nenhum do lado de um coleguinha que era negro. Aí comecei a observar, ele não queria de jeito nenhum. Toda vez que eu botava junto, ele dava chilique. Aí eu peguei, chamei a direção e conversei o que estava acontecendo. Aí chamei, conversei, botei um no colo, outro na outra perna. Falei assim: ó, papai do céu, eu gosto de todas as pessoas, independente da cor, que seja preto, que seja vermelho, que seja amarelo. Entendeu? A Pro ama você do jeito que você é, da sua cor. E a Pro também ama a Camila do jeito que é a cor dela. O cabelo dela, ela é linda. Ela é uma princesa. Aí fui conversando, direto, sempre batendo na tecla isso com ele. Aí botava os dois para se abraçar. Quando chegava, sempre estava desse. Aí foi que aí ele foi, né, aceitando. E quando a gente falava que ia ter uma festa, ia ter alguma coisa que era para a mãe ir, ele dizia que ele não queria ir para a escola, não. Que ele não queria que a mãe dele fosse para a escola. Ele era tipo o sararazinho. E eu não conhecia a mãe. E a mãe era negra. Aí depois eu descobri que era por causa disso. Eu tinha vergonha da mãe. Então, é o tipo de coisa, acho que já vem de pequeno, né? Que a gente não nasce racista. Então, as pessoas colocam isso na cabeça das crianças. E a escola reproduz ou rompe? E a escola é o prédio, é a instituição. E eu, educadora?
educador. E o material que eu levo para a sala ajuda a romper com isso ou a reproduzir? Várias armadilhas no caminho, várias. Ideologia é sempre algo muito sutil. A gente precisa estar atento a esse senso crítico, não pode cochilar. Pode. O primeiro termômetro sou eu, leitora, eu, professora leitora, que acessei a obra, que sei o que eu quero fazer com ela. Me afetou, me incomodou, me deixou desconfortável. Deixa eu investigar isso aqui antes de eu levar para a sala. E uma vez também, assistindo algum programa de televisão, alguma coisa, meu filho era pequeno, né? Aí, o filho da pessoa falou alguma coisa da mãe, porque a mãe era negra. Nesse dia eu me acabei de chorar. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu te amo, viu? Você é negra, mas eu te amo. Aquilo ali, né? Era o que eu já vinha trabalhando com ele desde que... E é quando chega alguém na escola, pergunta quem, eu quero falar com a dona, e está falando de Marluce. Bate na sua porta, eu quero falar. Não, é a outra pessoa, é. Eu quero falar com a dona do estabelecimento, perguntando a mim. Porque eu, geralmente, eu recebo o pessoal no portão. A escola é pequena, então a gente mesmo, meu professor, recebe, eu chamado de porteiro, segurança, eu de cozinheira, de várias coisas, é isso aí. A minha filha leva os brinquedos da minha filha, as bonecas negras lá para a escola, as minhas não querem, não. Aquelas bonequinhas negras, não querem as bonecas, só querem as loiras dos cabelos compridos. A gente trabalha muito essa questão, assim, na questão quando acontece, né? E quando acontece, tem que quando o professor falou que era de negrinha, a gente tem que pensar rápido e aí envolver essa questão da menina, a gente envolveu até a família. No caso, aí tinha que envolver a família porque ela tinha 4 anos, 3 anos ela tinha, então não foi a culpa dela, não era uma questão, né, de culpa da criança. Então a gente envolve toda a questão da família também. É quando bate na sua porta, eu quero falar com a dona da casa. E a dona da casa que está atendendo, né? Enfim, o racismo não dá trégua. Eu fiquei muito triste com a morte daquele ator, o Pantera Negra, né? Que foi um dos únicos, eu acho que o único herói que nos representava. Eu não lembro muito na minha infância de eu fazer analogia com algum ator. E aí, como não tinha nenhum herói negro na época, eu só fazia referência a Ed Murphy. Quando tinha aquele filme Tira da Pesada e tal, aí pronto, eu queria ser ele. Mas eu não podia ser Rambo, Arnold Schwarzenegger, porque branco. Amarrar uma fita no cabelo e tal. Aí eu serviria até de, como é que eu posso dizer assim, uma forma caricata. Eu ia ser motivo para mais preconceito ainda, sabe? Para bullying. Então, para mim, não tinha nenhum herói que a gente pudesse fazer referência. Hoje, na escola, ano passado, a gente na escola fazia alguns eventos e a gente tentava trazer essa fantasia das crianças, né? Qual herói você quer ser? O profissional. A grande maioria que não tinha pai, aí dizia, não, eu quero ser o tio. Aí eu ficava muito feliz da vida, né? Enquanto outros queriam ser Hulk, Homem de Ferro e tal, e tinha alguém que dizia assim, não, eu quero ser o tio. E eles tentavam representar o que eu fazia na escola. Eu reclamando, eu dando aula, eu dando orientação a alguém, então tinha muita criança que ia lá e ficava me imitando, né? Eu, na hora, assim, reclamava para poder não atrapalhar, mas depois eu ficava rindo, achando legal, bacana com a Pro Marluce. Essa questão, porque, como a gente colocou anteriormente, a questão da referência. Sim. Muitos não sabem nem o que vai ser. Por não ter o pai, como eu citei antes, como referência. Ah, não tem um pai. Aí vem um rapaz na rua, eu vou ser gari, eu vou ser lixeiro, vou ser policial. Mas ele aí não tem aquela segurança do que quer ser e nem do que ele pode ser. Ele acha que ele nasceu para ser só aquilo. Crescer, trabalhar, arrumar família e pronto, a vida dele parou ali. Ele não acha que ele pode fazer algo além daquilo. E aí já não tem, né, essa referência, pensando nos heróis que o senhor traz, e aí os poucos que tem, ou o único que tem, o ator falece, né? Nós vamos ver isso já aqui também. Vocês estão adiantando os capítulos, parecendo que desenharam junto com a gente. Pois não, Ana? Queria só
falar uma coisa, quando tanto o Chilfan como o Marluce trazem essa dificuldade com a comunidade, não é? Com as famílias das crianças, nessa questão da escola poder estar introduzindo reflexões e outros pontos de vista. Eu acho que é uma coisa muito importante quanto vocês dois, que são os gestores, né, dessa escola, vocês tiverem com mais clareza mesmo de qual é o melhor caminho de realizar esse processo de educação antirracista na escola Pro Marluce, eu acho que vocês vão se sentir mais seguros nessa troca com a comunidade, com as famílias. Porque as famílias escolhem a escola pelo que a escola é. Então, se vocês já definem qual é a de vocês, não é assim, vai ter um ponto de atração, vai ampliar o ponto de atração também de vocês. Eu entendo que é uma escola que está ali em Itapuã, né? Assim, atendendo àquela comunidade do entorno de vocês, mas que a escola é um espaço de construção de saber, né? Então, se essa construção de saber vocês vão aos pouquinhos, isso era o que a gente queria tanto poder fazer nos saraus literários. Os saraus é para isso mesmo, né? A gente bota a família na rota, conta uma história dessas que a gente acredita, desses referenciais, com esses personagens negros positivos, e bota na rota. E vai discutindo. E o que tem de conflito, a gente vai sustentando, né? Então, a minha fala aqui, na verdade, é uma fala para que vocês possam se fortalecer com o que vocês acreditam, né? Assim, que essa provocação de vocês serem um casal negro, uma família negra, com uma clareza muito grande, né, do lugar e do papel de vocês, e a escola de vocês pode sim ser uma escola que cuide dessa educação de crianças negras, de meninas e meninos, e que isso vai criando uma onda com essa família. Eu acredito muito nisso, eu sei o quanto que é difícil a relação com a família, eu sei. Mas eu sei também que a família, ela são pessoas, né? São pessoas que também sofrem muitas ausências, né? Na sua própria história, com acesso pouquíssimo à educação, com acesso pouquíssimo à leitura. Então, termina a gente, enquanto escola comunitária, por ser diferenciada, é uma escola que a gente entra alfabetizando e fazendo o letramento das famílias de nossas crianças também. Eu sei que vocês também fazem isso. Mas, na verdade, assim, o que me toca muito é que, assim, que vocês possam mesmo se fortalecer muito e apresentar o que vocês acreditam para as crianças, sabe? E sustenta, né? Fez conflito, sustenta o conflito. Não, essa fala não é candomblé, não é São Cosme de São Damião, a gente está celebrando, mesmo que por trás seja, mas se naquele momento então não é possível falar, não fala, né? Mas ir marcando, assim, qual é a crença de vocês, a crença enquanto projeto institucional, né? Enquanto projeto de escola. E feio isso, assim, eu tenho o maior afeto pela escola de vocês, assim, muito grande mesmo, né? E por vocês, e acho que a família pode ser uma aliada nesse trabalho e nesse movimento, sabe? Só desculpe, Yutália, me veio muito forte. Isso. É para ser roda.
Mais alguém deseja trazer algum depoimento, algum retorno das indicações, ou a gente pode avançar para as contra? Os títulos que eu não trabalho e por que eu não trabalho. Acho que aí o caldo vai entornar. Acho que a roda vai girar mais rápido, porque, não sei, acho que é o momento da polêmica mesmo. Eu gosto, é sempre bem-vinda. A gente avança? É isso? Desse histórico que a gente já passou, já enfrentou, eu uso minha filha como referência porque é a criança que esteve sempre perto de mim, eu vendo isso mais de próximo, e então é difícil para mim falar sobre esse assunto por conta de que todas as referências são sempre negativas. Olha nossa responsabilidade em mudar isso. E olha a importância da literatura nessa mudança de rumo e de prumo, de direção. Quais são as narrativas que eu acesso? Quais são as histórias? Olha o Chimamanda que falou lá, o perigo de uma única história. Quais são as histórias que eu acesso para diminuir essa saudade ancestral que Luege trouxe? Para eu aprender a gostar de como eu sou, que foi um processo que Lupita aprendeu depois, com a referência positiva. Como é que a escola e eu, educador, e a literatura, esse trio parada dura aí, firme e forte, pode ajudar nessa mudança de rumo. Eu estou com uma concorrência aqui, que é o carro do ovo na rua. Vocês estão ouvindo? Ele tinha sumido, agora ele apareceu de novo. Mais alguém deseja falar depois do susto aí das contraindicações? É processo, seu Gilvan, é processo de vida toda. A gente vai desarrumar, a gente vai arrumar, vai desarrumar de novo. E ainda bem que a gente pode se construir, reconstruir, se rever, se reelaborar a vida toda, né? O bonito da humanidade é isso. Hoje, o que eu e a Pro Marluce buscamos não é pessoas que levantem a bandeira por aí, seja demagogo, gritando sou negro, sou isso, sou aquilo, mas são pessoas realmente, como estão fazendo parte dessa roda de conversa, em que realmente veja que a cultura do negro tem que ser valorizada, tem que ser citada, não de forma negativamente. Assim como a gente tem um Estado laico onde há várias religiões e que você fala de tudo quanto é religião, a gente escuta a testemunha de Jeová e outras religiões, e a gente não critica, você escuta e assimila aquilo que é de importância para você. Então, a gente, como educador, a gente deve sim tentar trazer isso para a comunidade. Eu acho que a oportunidade maior e melhor é essa nossa agora, como representante da comunidade. Ou seja, se vai ter algum benefício para os pais, a gente determinar, leia esse livro aqui, que você vai ganhar tal coisa, já que eles valorizam tanto a questão do presenteado financeiro. Você vai ler esse livro, você vai fazer um resumo, você vai conversar com seu filho e você vem conversar com a gente. E a gente vai lhe dar um brinde, entendeu? Então, isso é interessante também. Então, como a gente é representante da comunidade, a partir dessa roda de conversa, eu espero que essa pandemia passe logo, eu vou começar a exigir mais, principalmente daquelas pessoas que são realmente negras, dela se autovalorizar, ela trazer isso para os seus filhos, para que no futuro não aconteça isso, como acontecia no meu cursinho pré-vestibular. Tenham pessoas frustradas e que se veja como negro quando surgir uma boa oportunidade. E a Amistad é complicado porque a Amistad vai focar num período da história que foi forçado, que não é nosso início de história. A história da negritude dos negros não começa com escravidão, que foi um momento histórico imposto, e nem termina. Ela é anterior e ela é posterior, né? Então, esses que queriam ganhar a bolsa às custas da negritude, a gente costuma chamar de afroconveniente, né? Porque interessa, eu vou ganhar alguma coisa, então eu passo a ter essa descendência, né? Essa ascendência. Eu queria só... Pois não, Ana. Quem disse que queria, Cal? Eu não vi. Acho que não. Não? Dione também, não? Só queria reafirmar, professor Chilfan e Pro Marluce,
o poder da literatura, né? O poder desses livros infantis, né? Que contam histórias com personagens em que nossas crianças e negros podem se ver, se reconhecer em histórias positivas, né? Em histórias com referenciais de família, de afeto. Então, isso, se a gente, dentro da escola, a gente consegue. Vocês já têm alguns livros da primeira leva que a gente mandou, não é? Meninas Negras, Qual a Cor da Minha Cor. Vocês já têm alguns livros que a gente levou no início de março, que se a gente enrota na escola, né? A gente conta essa história e conversa, e as crianças falam sobre a história e olham os desenhos, é isso, é esse trabalho de formiguinha, né? E o que a gente acredita muito é que essa literatura infantil negra, produzida por escritores e escritoras negros e negras, tem um potencial enorme, assim, de fazer mudanças mesmo, né? Que a gente possa, a criança possa se ver, se valorizar, se reconhecer, os estatutos da escola, valorizar e se reconhecer nesses personagens estatutos da escola, personagens positivos. Então, o que eu queria era isso mesmo, assim, que realmente a literatura é uma grande inspiração e é uma grande ferramenta de provocação, de reflexão, da gente poder olhar aquela situação de outro ângulo, né? A gente sempre viu desse jeito, de repente, numa história, a gente vê que, poxa, a gente pode ver dessa forma, dessa outra forma. Então, e o livro, né, a leitura, a história, entra de uma forma muito natural nas crianças. As crianças adoram ouvir histórias, adoram elas mesmo ler do jeito delas essas histórias, né? Então, se a escola é esse lugar que dá acesso à criança ao livro, isso faz gerar mudanças, sabe? Eu falo isso de um lugar do meu coração, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que o livro e a leitura, assim, faz a gente ampliar mesmo, sabe? Nossos horizontes, nossos pontos de vista. E acho que vocês, enquanto coordenadores dessa instituição, poder fazer rotas de leitura com a equipe também, não é? Com as educadoras, com as auxiliares, né? Para poder ler aquela história, bateu alguma coisa, vale a pena, vamos levar para a sala de aula, o que cada uma sentiu, o que cada uma... É isso, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Mas saibam vocês, assim, de mão dada mesmo nesse movimento de poder irradiar o livro e a leitura aí com as crianças de vocês e as crianças de Itapuã. Realmente, eu acredito profundamente nisso, sabe? Sei que eu não estou falando de nenhuma facilidade, mas estou falando dessa escolha clara, né? Assim, dessa decisão, né? A escola pode decidir por ter um marco, né? Quais os livros que apresenta, quais os livros que lê, quais os livros que vai aos poucos, enquanto as famílias estão chegando, pegar as crianças, disponibiliza ali os livros para a mãe, para a avó. Essa é pequenininho, é tudo sutil, mas que pode mexer e mexe com a gente. Eu lembrei da experiência da escola de segunda, se o senhor me permite. A João Paulo II, não é isso? Alto do Cabrito, foi isso, Ana? Que tem o empréstimo, o projeto Alto do Cabrito, isso. Você recorda para mim o nome?
O nome tá creche, é creche João Paulo II. O projeto. Conhece, é Timacali. Lembra, o projeto. Lu? E o projeto é Livro Fai, Livro Vem. Você lê e os outros também. É um projeto que a gente, a Fundação Necroamor, há 5 anos, vem trabalhando lá na creche João Paulo II, e as crianças, desde a creche mesmo, 1 ano, levam livros toda semana para casa. E aí, se o senhor me permite, só como sugestão mesmo, mas quem conhece a realidade e a sua comunidade é o senhor, a princípio não atrele a questão do desconto ou alguma vantagem, sobretudo financeira, não. Faça do atrativo mesmo o livro. Disponibilize, já que ele pode achar que tem algum problema ou que não corresponde às crenças que ele professa ou que está em desacordo com isso, deixe ele acessar, ele, ela, né, a avó, mãe, tia, quem for o responsável, e num sistema de empréstimo e de controle para que esse livro volte também. Eu lembrei muito do menino que guardou embaixo da cama porque era tanto amor que ele não queria mais devolver, né? Que isso se torne um hábito mesmo e que isso não esteja relacionado necessariamente. A gente sabe que é uma formação leitora, né? Que é processo, mas que ele se encante pelo livro mesmo, pela descoberta do poder dessa ferramenta, como a Ana trouxe, né? Mas aí é você quem sabe mesmo, quem é sua clientela, quem é seu público. Eu só estou metendo um bedelho no que eu estou só intuindo. Eu só pensei em uma coisa enquanto a Ana não. estava falando, e você também, Dália, que é assim, criança gosta de ouvir história, mas adulto também gosta de ouvir história. Então, essa é uma coisa que a gente, na época que estava fazendo as reuniões, né, para o projeto e tudo, e a gente dizia, não, vamos fazer o sarau na hora de uma reunião, não é uma hora só para reclamar porque seu filho fez isso e aquilo. Nesse momento de apresentar um livro, de ler um livro mesmo para os pais, eu acho que vai mostrando também o que é que a gente está mostrando para as crianças, sabe? E os adultos se encantam também com a história e adoram livros infantis, eu adoro, adoro escutar. Então, acho que é uma ideia, uma coisa que me passou aqui e que acaba mostrando para os adultos o acervo da escola e qual é a intenção mesmo de vocês de estar levando aquele conteúdo para as crianças. É isso. Deixa eu aproveitar esses 5 minutinhos finais aqui para concluir com os slides e a gente arremata. Espera aí. Foi? Foi sim. Pronto. Essa Flor de Lis, filha de uma poeta baiana também, Ana Jara Tavares. Flor de Lis está brincando aí de ser Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra pouco conhecida no Brasil, mas conhecida internacionalmente. Então, representatividade importa, foi isso que vocês falaram a tarde toda, principalmente seu Gilvão. Essa é Toni Morrison, a autora que eu pesquiso, negra estadunidense, faleceu em agosto do ano passado, a única mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura. Então, pensar que esses personagens são reflexos positivos na nossa construção identitária, são inspiração, são espelho, muitas vezes, para a gente. Esses livros e essas personagens podem nos ajudar a nos reconhecermos, né? A alegria e a felicidade da menina está vendo alguém parecido com ela na capa. O Gilvão falou mais cedo, adiantou aí esse capítulo. São os nossos meninos elaborando esse luto. Eles também sentem, eles também acompanham tudo o que está acontecendo. Wakanda Forever, Zion aí, fazendo todos 3, né? Fazendo o movimento. Esses poucos personagens negros, ainda os poucos que têm a representação, né? O ator indo para outro plano, para quem acredita. Se tivéssemos tempo, iríamos terminar com a diva Beyoncé, que nessa música Bigger, que é grande,
ela, dentre outras coisas, ela vai falar: levante-se, pegue a caneta e reescreva. Que é isso? Se esse acervo, se Lobato acabou com a gente, ou tentou, se o cabelo de cora, alguém vai dizer o que eu devo fazer com o meu cabelo crespo, com minha crespitude, né? Se menina bonita do laço de fita, tem todas essas questões que eu trouxe. Eu tenho o poder como educadora, como coordenadora, como gestor, de pegar essa caneta e reescrever, e trazer uma outra seleção e apresentar novas histórias. Essa Flor de Maria, filha de Verônica, uma querida amiga, e para mim ela está colocando em ação o que Beyoncé está falando aí, do pegar a caneta e reescrever. Era isso, fico por aqui e a gente faz o arremate agora. 2 horas realmente é brincar de mágica, passa muito rápido. Pronto, cumpri a promessa. Ó, ainda tinha 2 minutinhos, dava para passar o vídeo, mas aí vocês disponibilizam depois o link e a gente faz esse fechamento agora. Antes de começar a avaliação, eu quero agradecer pela tarde ótima. Obrigada a vocês que estiveram presentes e trocando com a gente. E eu vou colocar um link de avaliação lá no grupo da gente, se vocês puderem entrar e fazer essa avaliação. É bem rapidinha, é bem curtinha e ajuda bastante a gente nesse processo todo, tá? Mas muito obrigada. Agradecer também a confiança, a atenção, a disponibilidade. Matar um pouquinho dessa saudade, né, Marluce? E é isso, vamos caminhando junto, espera essa pandemia passar, para passar essa tarde em Itapuã, quem sabe. Eu queria agradecer também, né, essa tarde maravilhosa. Você colocou a imagem de Beyoncé. Tem um depoimento que ela traz que hoje devemos ter orgulho de ser as protagonistas da nossa própria história. Hoje nós somos, como mulheres negras. Ela colocou isso, eu me identifiquei bastante. Né? Aí eu queria agradecer e apresentar a Karine aqui, ó. A orelha coçou a tarde toda, agora veio aqui ver o que é que estão falando de mim. Venha para perto para te ver, lindona. Grandona? Também os dois são altos, Boa tarde. né? Boa tarde. Boa. É tímida. E mata a saudade, né? Estou muito feliz mesmo, porque, como eu falei, é a segunda que eu encontro no caminho. O professor Júlio falava, né? Que a gente era, depois que saísse da faculdade, era concorrência. Oh, sai daqui, agora é somos concorrente. Colegas. Então, muito obrigado a todas. Né? Até a próxima reunião. Obrigado. Até o próximo encontro. Obrigada, gente. Se cuidem, fiquem bem. Obrigada também, assim, alecria crante, viu? Eu acho que é um ponto aí que nós... eu acho que essa rota, para mim, me trouxe muitas boas reflexões, diferente até de várias outras oficinas que a gente já participou. Porque eu acho que foi muito lindo, assim, você, Marlice, Chilfan, botar na rota questões bem específicas da escola, né? De si próprio, e isso é muito bom, porque é isso. São nossas histórias que são nossas referências, né? Assim, nós somos referências mesmo. Então, muito bom. Agradeço muito a vocês, obrigada, Marluce, por juntar esse povo, obrigada, Preta, por, assim, corresponder ao nosso pedido, a nossa proposta de fazer esse trabalho com vocês, tá? Assim, muito obrigada mesmo a todas vocês e a gente se vê logo mais na próxima oficina. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Várias vezes no
Tchau, tchau. Até a próxima. Até, minha flor. Aí. Aí. Menino, o desafio hoje foi, eu tomei banho de folha Sim. e comi cozido. Pense a pessoa em câmera lenta. Foi mesmo. Não, eu imagino, Preta. Banho de folha me deixa assim, levinha. E cozido, pirão. Eita. Olha. Eu tô me sentindo exausta, mas não sei se foi isso aí. Sim, eu tô bem cansada. Me mexeu muito essa oficina. Muito, muito. Agora, as pessoas muito quietas, né? Eu achei muito, assim, eu não sei se a presença de Gilvan e de Marluce, mas... Eu fiquei bem... É isso, é porque é uma gestão tradicional, sabe? É uma gestão de uma escola particular, sabe?